Estamos praticamente na metade da nossa jornada. Nós estamos seguindo os passos de Jesus. Eu penso que o apóstolo João falou em sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 6, aquele que diz estar nele deve andar como Jesus andou. Eu entendo que isto envolve seguir os passos de Cristo. E ao seguir os passos de Jesus, nós passamos pelo deserto, nós passamos pelo Rio Jordão, e vá pensando em tudo que aconteceu nesses lugares. Nós passamos por Jerusalém, pelo templo, nós passamos pela Galileia, por vilas que não tinham clínicas, não tinham hospitais, não tinham médicos, e as pessoas sofriam muito. Nós passamos também pelo Getsemane. E hoje nós vamos exatamente abordar esse tema do Getsemane, no tocante à oração de Jesus. E eu quero dizer para vocês, inicialmente, que a coisa mais difícil na vida cristã é ter uma vida de oração como Jesus teve. Depois de Cristo, a pessoa que mais orou em toda a Bíblia é o apóstolo Paulo. Nós vamos falar rapidamente sobre a experiência de Paulo nos passos da comunhão, especificamente no tema da oração. E queridos, aquela última noite de vida de Cristo, ocorreram coisas muito fortes do ponto de vista psicológico, emocional, espiritual, coisas muito fortes. Ocorreu naquela noite, como nós já vimos, a Santa Ceia. Um momento primoroso de comunhão, onde Jesus se predispôs a se inclinar, a lavar os pés dos apóstolos, inclusive de Judas. Saindo então do cenáculo, eles foram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava muito animado, alegre, dando suas últimas instruções para os apóstolos, quando de repente ele começou a sentir uma profunda tristeza e angústia. Marcos fala que ele sentiu pavor. O espírito de profecia no livro Desejar Todas as Nações discorre a situação de Cristo. Ele ficou tão abatido que por 2 vezes quase caiu, quase resvalou, e os apóstolos o seguraram. Tamanha era a sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor. Era na realidade uma dor sobre-humana que Jesus começou então a sentir. E nesse estado psíquico, emocional, espiritual, de profunda angústia, Jesus foi para um jardim chamado Getsemane. E ali levou consigo os 3 apóstolos que eram mais íntimos dele. E por falar em intimidade com Deus, eu tenho caminhado com Cristo há algumas décadas, como muitos de vocês aqui. E podemos afirmar o seguinte: é impossível ter intimidade com Deus, é impossível andar com Cristo sem ter uma vida de oração. É mais fácil você ler a Bíblia, ler livros sobre a Bíblia. É mais fácil você cantar, ouvir músicas sobre Cristo, do que passar tempo em oração. E eu posso dizer para vocês que esta é a nossa maior necessidade. E sendo a nossa maior necessidade, deve ser a nossa maior prioridade. Vocês concordam com isso? Há um pensamento de Stanley Jones. Ele disse o seguinte: se você cair, isso pode acontecer com qualquer um de nós, não é verdade? Se você cair, caia nos braços de Deus. Amém? Se você tropeçar, tropece. Mas, por favor, fique de joelhos. E eu entendo que Jesus, exatamente ali, indo para o Monte das Oliveiras,
onde ficava o jardim do Getsêmani, Jesus tropeçou e caiu nos braços do Pai, não conseguiu ficar em pé e ajoelhou-se. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Talvez nesta noite, eu esteja falando para uma pessoa que está passando por uma fase difícil na sua vida. E eu quero te dizer que a vida ela é composta de fases. E existem fases muito boas em nossa vida e fases difíceis. E todas elas são necessárias. Mas a experiência mostra que as fases difíceis, elas precisam ser passadas de mãos dadas com Deus. As fases passam. A questão é como você passa por essas fases difíceis da vida. E essas fases, elas podem concorrer para o seu crescimento espiritual. Então, não ignore a importância das fases difíceis, uma vez que Deus está no controle da sua vida, uma vez que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Ele usará isto para o teu crescimento espiritual. E Jesus estava passando por uma fase difícil. Estou falando para alguém aqui que está passando por uma fase difícil na sua vida. E talvez essa fase parece que não vai passar nunca. Já faz, quem sabe, alguns anos. E você continua sofrendo e perguntando por que, Senhor? O que eu tenho percebido é que muitas vezes Deus ele não está disposto a mudar a nossa situação exterior, mas Ele está querendo mudar a nossa condição interior. Isso acontece? Então Ele não muda a situação exterior para poder produzir uma transformação em sua condição espiritual, em sua condição interior. Você concorda com esse pensamento? Concorda com isso? Abraham Lincoln disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: muitas vezes fui impulsionado a ficar de joelhos pela convicção esmagadora de que eu não tinha outro caminho a seguir. Você já passou por isso? Se deparou diante de uma situação onde não lhe havia outra alternativa a não ser ajoelhar-se e clamar pela ajuda de Deus, porque ninguém tem condições de te socorrer, de te auxiliar, de te ajudar? Você já passou por momentos assim? Queridos, Jesus ele contou com aqueles que eram mais próximos dele, com seus amigos de oração. Mas mesmo naquele momento, Jesus, infelizmente, não é que se decepcionou. Naquele momento, mais uma vez, eles falharam. Mas existe uma pessoa que nunca falha com a gente: Deus. As pessoas podem falhar comigo e com você, como falharam com Cristo. E Jesus não era insensível. Isso de fato o feriu. E mesmo ferido, Ele tratou os apóstolos com amor. Ele não os censurou, não os criticou. E os tratou com amor. Como é difícil tratar pessoas com amor quando você está ferido. E Jesus fazia isto com muita naturalidade, porque o amor fluía em seu olhar, fluía em suas palavras, fluía em seus gestos, em suas atitudes e em seus atos. Se de repente a pressão está tão forte sobre você, a situação está tão difícil, se de repente você não consegue orar como deve, ore como pode. O que não pode é você deixar de orar. Eu não estou conseguindo ficar de joelhos. Eu não estou conseguindo orar como eu deveria. Não tem problema. Se você não pode orar como deve, ore como você pode. Às vezes nós não temos vontade de orar. Não temos fé. Não temos forças para orar. Não tem problema. Seja de joelhos ou deitado, silenciosamente, se coloque na presença de Deus
e Ele ouvirá a voz do seu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, diante dessas considerações, eu convido nesta noite a abrir o compêndio de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 em diante. Repetindo, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 36 em diante. Muito bem, a palavra aqui então nos diz o seguinte: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Iguatemi, não é isto? A um lugar chamado o quê? Getsêmani. Vocês estão ligados, conectados, linkados. Então vamos juntos. Por favor, Mateus capítulo 26, verso 36. E o que foi que Jesus disse a seus discípulos? Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali o quê? Orar. Mantenha a palavra aberta exatamente neste texto. E eu quero chamar a sua atenção para a parte introdutória do versículo que diz assim: em seguida. Ao fazer esta declaração, temos a impressão de que Jesus foi orar depois. Nós devemos orar depois que as coisas acontecem ou orar antes que as coisas aconteçam? Na realidade, nós temos que orar antes, durante e depois. A proposta bíblica não é que você ore apenas em seguida, mas que você ore antes, que você ore durante e que você ore depois. Vocês concordam com isso? A visão bíblica a respeito da oração, queridos, nós precisamos entender isto. A visão bíblica a respeito da oração é oração frequente, contínua. O apóstolo Paulo, quando nos fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, ele diz assim: orai sem cessar. Em outras traduções, Paulo diz: orai continuamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: dedicai-vos à oração. Queridos, nós temos nos dedicado a uma série de coisas, e de repente não temos nos dedicado àquilo que é essencial, chamado inclusive de respiração da alma. Fica muito difícil de você ter uma vida cristã plena sem ter uma vida de oração. E é possível que você já tenha meio século de fé, 50 anos de igreja, e até hoje ainda não é um homem ou uma mulher de oração. Interessante observar, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo, parece-me que versículo 10. Vamos abrir o compêndio de Deus. Depois a gente volta para esse texto. 1 Tessalonicenses, por favor. Nós estamos agora falando da experiência daquele que seguiu o exemplo de Cristo. Amém? E vejamos então o que ele nos diz aqui, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando, noite e dia o quê? Trabalhando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo aqui está dizendo, Paulo era um teólogo, mas um homem extremamente trabalhador, e ele trabalhava de dia e de noite. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Mas no capítulo 3, verso 10, ele afirma taxativamente o seguinte: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Como é que ele trabalhava de dia e de noite e orava dia e noite com máximo empenho? Alguém pode me explicar isso? Ele que propôs orai continuamente, orai sem cessar. A palavra aqui nos revela que ele trabalhava dia e noite e também orava noite e dia
com o máximo empenho. Vocês podem me explicar isso, queridos? Vocês estão percebendo? Ele orava dia e noite porque ele estava conectado com Deus através das orações que eram feitas no silêncio da sua mente. Paulo estava realizando o trabalho e com a sua mente voltada para Deus. Um pensamento pode se transformar em uma oração, desde quando esse pensamento seja sobre Deus. Vocês concordam com isso? E é aqui que nós precisamos. Nós somos advertidos que não estamos seguros nem por um minuto sem Cristo. Daí a importância de desenvolvermos o hábito espiritual de sempre estar com a nossa mente voltada para Deus. A nossa mente não para, mesmo quando você está dormindo. Por isso que você sonha, ainda que não se lembre. E afirma-se que se você não sonhasse, você teria problemas mentais. A mente não para. O que nós precisamos é intencionalmente focar os nossos pensamentos em Cristo. Vocês concordam com isso? E queridos, voltando então, nos passos da comunhão, a proposta é uma comunhão semelhante à que Cristo tinha com Deus, independente da sua situação emocional, social, material. Jesus, ele tinha essa vida de oração e ele buscou a Deus ali no Getsêmani, na sua última noite. Voltando então para Mateus capítulo 26, por favor. A palavra aqui nos diz algo muito interessante. Foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Por favor, pare aí e pense nesta realidade, nesta verdade bíblica e hoje mística. Jesus foi com eles. Quando você vai orar, você não vai sozinho. Jesus vai contigo. Quando você veio hoje para a igreja, você não veio sozinho. Jesus veio contigo. Nós precisamos desenvolver esta percepção e esta convicção de que Jesus é um amigo certo das horas incertas e de que Ele está com a gente 24 horas por dia. Ele próprio tinha esta concepção. No Evangelho de João, no capítulo 8, ele fala que, ainda que as pessoas o deixassem, Deus estava com ele. Jesus tinha a convicção da presença de Deus. Vocês querem ver o texto, por favor? Evangelho de João, capítulo 8, por gentileza, Bíblias abertas. João, capítulo 8. Veja a noção que Cristo tinha da presença de Deus em sua vida. Evangelho de João, capítulo 8, verso 29, a palavra que nos diz: e aquele que me enviou está comigo. Quem o enviou? O Pai. E ele disse, está o quê? Comigo. Jesus não conseguia ver Deus com os seus olhos humanos, mas com os olhos da fé, ele sabia que Deus estava com ele. Mais ainda, não me deixou só. Os apóstolos o abandonaram e ele sofreu uma solidão naquele momento social, mas Jesus em muitas situações de sua vida não sofreu de solidão espiritual. Ele sabia que não estava sozinho. Ele disse, eu não estou só, ele não me deixou só. Você tem essa visão bíblica de que você não está só? Queridos, isso é o Evangelho. O texto ainda aqui nos diz, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? No capítulo 16, versículo 32, veja o que Jesus disse, aqui ainda no Evangelho de João, capítulo 16, verso 32. Ele nos diz aqui o seguinte: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis o quê? Dispersos, cada um para a sua casa. E me deixareis, eu não vi, e me deixareis o quê? Só. Contudo,
Não estou só, porque o Pai está comigo. Preciso te dizer mais alguma coisa, amados? Em João 13,15, Jesus disse: eis que vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Façamos como Jesus. Desenvolvamos a convicção de que Deus está conosco. Deus é contigo. 24 horas por dia. Você não está sozinho. Ainda que de repente você pense que Deus não está contigo, Ele não depende do que você pensa. Ele não depende do que você sente. Ele depende do que Ele prometeu. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ainda que você não sinta a presença de Deus, ainda que você pense que está sozinho, Deus está ao teu lado. E Jesus sabia disto. Amém? Ele tinha essa noção da presença de Deus. E amados, o texto aqui nos diz, voltando para o Evangelho de Mateus, o texto nos diz que foi Jesus com eles. Jesus estava presente. E Jesus precisava de amigos de oração. Está aqui uma necessidade que nessa semana você precisa reconhecer. Nós não podemos ser o cristão ilha. Nós precisamos de amigos de oração, sim ou não? Jesus precisava de amigos de oração. E quem eram seus amigos de oração? Quem eram? Foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, versículo 37, e levando consigo quem? A Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Quem são os 2 filhos de Zebedeu? O Evangelho de Marcos nos diz quem são. Tiago e João. Interessante lembrar que esses mesmos 3, Tiago, João e Pedro, acompanharam a Jesus também no Monte da Transfiguração. Vocês estão lembrados? Que eles estavam juntos com Cristo, quando foi então apresentada em miniatura uma representação da segunda vinda de Cristo, com a presença inclusive de Moisés, que representa todos aqueles que serão ressuscitados quando Cristo voltar, e com a presença de quem mais? De Elias, que não passou pela frieza de uma tumba, ele foi arrebatado, portanto ele representa todos aqueles que serão salvos quando Jesus voltar e não experimentarão a morte. Neste momento sobrenatural, quem é que estavam presentes? Mesmo com sono, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus então foi ressuscitar a filha de Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele levou consigo 3, quem foram? Pedro, Tiago e João. Eram seus amigos de oração. Nós precisamos ter amigos de oração dentro da igreja. Quem são seus amigos de oração, suas amigas de oração? A palavra então aqui, queridos, nos afirma que eles foram para um lugar chamado Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa de azeitona. E a azeitona, ela é prensada para se transformar em quê? Em azeite. Isso te diz alguma coisa sobre o Getsêmani? Jesus naquele momento estava sendo pressionado por forças satânicas. Legiões e legiões de demônios, sob a influência de Lúcifer, estavam infestando a mente e o coração de Jesus de angústia e de tristeza. Demônios podem gerar pavor, desespero, depressão, medo, angústia. E eles estavam agindo dessa forma porque havia chegado a hora deles. Queridos, no mundo espiritual existe a hora das forças das trevas. E essa era a hora deles. A questão não é se existe essa hora. A questão é que quando chega essa hora, se nós estamos preparados.
Eu fico às vezes pensando que muitos de nós, ainda que não assuma isso publicamente, chega a pensar que nós estamos em paz com o diabo. De que o diabo está de boa com a gente, nos deixando tranquilos. Mas ele está agindo silenciosamente, de forma muito sutil, para destruir nossa fé, nossa espiritualidade, nossa família, destruir a nossa esperança de salvação e assim sucessivamente. E chegou a hora, mas Jesus estava preparado. E o texto bíblico aqui nos diz assim, queridos: Jesus, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Por favor, grave bem essa expressão. Eu vou ali orar. Daria para nós repetirmos isso? Eu vou ali orar. Ipsis verbis, palavras de Cristo. E disse, eu vou ali orar. O que é que significa? Significa que Jesus fez planos para passar tempo com Deus na oração. Significa que Jesus sentia necessidade da oração. Significa que Jesus reservava tempo em sua agenda para conversar com quem? Com Deus. Eu vou ali orar. Nós temos, por exemplo, uma câmara de oração aqui na igreja. Logo aqui na entrada você tem uma linda câmara de oração com ar-condicionado, confortável, linda. E o fato é que muitos passam por ali e não param para orar. Mas faça planos, faça como Jesus, eu vou ali orar. Foram as palavras de Cristo. Eu vou ali orar. Jesus reconhecia que precisava investir tempo na oração. A palavra nos mostra, queridos, que Jesus estava num estado de profunda angústia e tristeza. Não é só você que tem sofrido. Ele sofreu de forma sobre-humana. O versículo 37 diz assim: começou a entristecer-se e a angustiar-se. Verso 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vocês entenderam isso aqui? Vocês podem agora visualizar na tela da sua imaginação Deus ajoelhado, com o seu rosto sobre a terra, em estado de profunda angústia. Este era o quadro que retrata exatamente a situação de Cristo. Ele deixou seus amigos de oração a uma distância de um tiro de pedra, de acordo com o Evangelho de Lucas. Um tiro de pedra era uma distância feita no olhômetro. Era onde você conseguia lançar uma pedra. A depender da pessoa e a depender do tamanho da pedra, você pode imaginar que a distância era bem variável. Mas o fato é que onde Jesus se colocou para orar, dava para ele ser visto e ouvido. E os apóstolos viram Jesus de joelhos. Ouviram o clamor que expressava a angústia da sua alma. E ainda assim, eles preferiram dormir do que orar. Sabe, de repente eu posso estar falando nesse momento para pessoas que há muito tempo não têm se colocado de joelhos. Para pessoas que há muito tempo não têm aberto a Bíblia para ler, refletir, interiorizar e praticar. Eu posso estar falando para alguém que está frequentando a igreja, mas que pensa que não tem tempo para Deus e não investe tempo na oração. Queridos, Jesus tinha por costume ir para este lugar para orar. Você precisa ter um lugar em sua casa para que você ali possa conversar com Deus, passar tempo com Deus. Mas não se limite a este lugar, porque aonde você estiver, Cristo estará ao seu lado. E você pode
ajoelhar a sua mente, os seus pensamentos diante dele e clamar pelo seu auxílio, uma vez que ele está ao seu lado todo momento. Jesus repetidamente orou. E ele disse Pai. A palavra que ele usou aqui foi a mesma palavra do Pai Nosso. Inclusive no Evangelho de Marcos tem lá Abba Pai. Abba significa paizinho. Na Bahia seria painho. Aqui no Rio Grande do Sul é como? Paizinho mesmo? Jesus usou a expressão que era pronunciada pelas crianças. Os judeus já conheciam a Deus como Pai, mas eles usavam a palavra Abinu, Pai, de forma bem formal. Jesus não usou Abinu, usou o quê? Abba, que significava paizinho. Você pode imaginar aquele quadro, quando você está chegando em casa do trabalho, e você chega em casa e teu filhinho corre ao teu encontro, abraça as tuas pernas, olha para cima e diz, paizinho. Foi essa expressão que Jesus usou nessa oração, paizinho. Afasta de mim este cálice. Era muito amargo. O cálice representava todos os pecados dos seres humanos. Representava a separação de Deus. Um rompimento do pai com o filho por um espaço de tempo. Jesus, a Bíblia diz que se tornou pecado. Isaías diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Jesus então tinha ali um cálice. Ele não era um suicida. Ele pediu para que Deus afastasse. No entanto, disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus nos ensinou que eu e você nunca devemos orar para que Deus faça a nossa vontade. Jesus nos ensina que quando nós oramos, é para que a vontade de Deus seja plenamente cumprida em nossa vida. E queridos, Pedro não entendeu isto. Quando Jesus se levantou, ele se levantou para enfrentar a situação. A Bíblia que nos diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 45, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos. Jesus não fugiu do problema. Ele recebeu forças para enfrentar os problemas através da oração. E ele sabia que estava no cronograma de Deus. Que o que estava acontecendo em sua vida era da vontade do Pai. Então ele se submeteu à vontade de Deus. Ele confiou a sua vida nas mãos de Deus. E é isso que nós precisamos. Nos submeter à vontade de Deus. E confiar a nossa vida nas suas mãos. Por mais que a aparência das circunstâncias sejam adversas. E o futuro afigure-se sombrio e desanimador. Mesmo diante de toda a aflição, de toda a angústia. Por meio da oração, Jesus recebeu o poder do alto para suportar e superar. Por favor, se você não consegue resolver os seus problemas falando, resolva-os orando. Se você não consegue resolver os seus problemas em pé diante dos homens, resolva de joelhos diante de Deus. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus fará por ti. E Jesus sabia disso. E por isso ele estava de joelhos diante do Senhor. E nós precisamos exatamente disso, queridos. De ter uma vida de oração. De clamar a Deus pelo seu socorro, pelo seu auxílio, pela sua força. A fim de que sejamos fortes e firmes. E que nesta Semana Santa, a nossa vida seja firmada em Cristo. E que tomemos a decisão de sempre nos colocar de joelhos diante do Senhor.
de nos prostrarmos diante do Senhor. Nós vamos ter agora aquele momento sublime de adoração, de entrega. E nós vamos ouvir agora uma música. E eu peço que, se de repente você foi tocado por Cristo, que você venha aqui e a semelhança dele no Getsêmani, vamos transformar essa plataforma no Getsêmani, que você possa se prostrar diante do Senhor e clamar pelo perdão dos teus pecados. Ali no Getsêmani, Jesus poderia ter desistido da cruz, uma decisão que havia sido tomada na eternidade. Mas ali no Getsêmani, Jesus consolidou a sua decisão eterna de dar a vida por mim e por você. Que nesta noite, aqui nesse Getsêmani imaginário e real do ponto de vista espiritual, você possa, do íntimo da sua alma, confirmar a sua decisão ao lado de Cristo. Confirmar a sua necessidade de Cristo, de joelhos. Clame ao Senhor. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti. Quão distante eu estava de ti. Quanto eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, tua paz. Me concede a paz.
podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz, me concede a paz. Me concede a paz. O clamor da nossa alma, ao nos prostrarmos em Tua presença, e esse aqui é o lugar, Senhor. Nós queremos Te suplicar o perdão dos nossos pecados. É possível que de repente alguém chegue ao ponto de que foi tão longe que não pode voltar. Chegue a pensar, Senhor, que não há perdão depois de tudo o que ele fez. Mas por favor, que pela Tua graça, ao derramar a nossa vida aos Teus pés, em angústia, que tenhamos Teu perdão, produzindo paz e a alegria da salvação. Geres no nosso coração, Senhor, arrependimento. Ajude-nos a tomar o cálice que Tu tens para cada um de nós. Porque sabemos que no sofrimento nós somos em Cristo glorificados, aperfeiçoados e crescemos em espiritualidade. Perdoe, Senhor, porque às vezes não Te entendemos, não aceitamos e resistimos às Tuas propostas para a nossa vida. Mas que sejamos, Senhor, justificados pela fé, espiritualizados pela Tua graça, edificados em Cristo, e que tenhamos uma vida caracterizada pela confiança, pela submissão e pela realização da Tua vontade em nosso coração. Então, Senhor, nós queremos nos levantar agora e Te louvar e transformar o louvor na oração da nossa alma em Cristo Jesus. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Que privilégio. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Céus estão abertos
nosso Deus. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. É o que preciso, pois Ele é forte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Levante seu braço, a sua mão pro alto. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Suavemente, grande é o Senhor. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. O profeta Isaías disse que nas suas pisaduras nós encontramos a paz que a nossa alma anseia. Nós estamos aqui nessa semana especial na busca desta paz. Esta paz que gera santidade, que gera transformação, que gera entrega, que gera remissão. Imagine você se entregando a Deus como Cristo se entregou. Não é fácil, é extremamente difícil. Nós sabemos isso. Mas é possível. Que haja essa entrega de cada um de nós. Essa entrega do jeito que nós estamos. Com nossas tendências, com nossas limitações, com nossas fragilidades. Mas que pelo nome de Cristo, nós sejamos agraciados com o poder do alto, de ter uma vida de oração, e na oração recebermos o poder do Espírito Santo, para viver de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor nos ouça através desse lugar. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó,
Com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pão, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos vem confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Abraça a pessoa que está do seu lado. Nós estamos unidos em Cristo. Ore comigo. Senhor, nós queremos sentir o teu abraço através do nosso irmão. O abraço do perdão, da restauração e da salvação em Jesus Cristo. Somos, ó Deus, nesse momento, impelidos a ajoelhar o nosso coração diante de Ti
e suplicar que seja feita a tua vontade em nosso viver. Nós confiamos em Ti. Nós nos resignamos e nos submetemos diante da soberania do Teu ser, da supremacia do Teu poder, diante da sabedoria da Tua vontade. Oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo faças no coração de cada um de nós uma obra de transformação, a ponto de termos o coração de Jesus, a ponto de sermos como Jesus. Que possamos, meu Pai, pela Tua graça, além do perdão dos nossos pecados, receber poder para a crucifixão do ego, com seus caprichos pessoais, crucifixão do mundo com suas ilusões, e que sejamos fortes quando a hora do inimigo chega e somos provados, e o Senhor fica em silêncio, apenas do nosso lado em silêncio. Por não ouvirmos a Tua voz, chegamos a pensar de que o Senhor não está conosco. Mas ajude-nos a termos a convicção que Jesus tinha, e que ainda que todos o deixassem, o Pai era com Ele. É verdade que chegou um momento na cruz, um momento extremo, em que Ele sentiu o rompimento e perguntou por que o Senhor o desamparou. Mas o Senhor nunca o desamparou. O Senhor nunca desampara os seus filhos. O Senhor jamais abandona qualquer um de nós. O Senhor estava ali, vendo o seu filho sofrer, e sofreu até mais do que ele. Teu coração se rompeu e se partiu, ao ver o coração do teu filho, ao ver o sangue escorrendo pelo madeiro do perdão. Mas tu sabias que por meio daquele sofrimento, viria a glorificação, o resgate, a restituição, a redenção da humanidade. Portanto, nos envolvas em Teus braços e ajude-nos a investir tempo na oração. Que na oração tudo o que queiramos não seja a resposta, mas a Tua presença, a Tua vontade. Que na oração tudo o que queiramos não é que o Senhor nos ouça, mas que nós ouçamos a Tua voz. Que mais importante do que o Teu poder seja a Tua presença em nosso coração. Por Cristo. Amém. Obrigado por sua presença, por ter dedicado esse tempo de comunhão na terça-feira aqui na casa de Deus. Agradecemos a todos então, e lembrando que amanhã nós vamos descobrir juntos como um Deus de amor, um Deus tão amoroso, também é o Deus da justiça, nos passos de justiça. Nos encontramos amanhã às 19h45, e fica um convite muito especial para o sábado às 20h, um musical preparado com muito carinho, Impacto da Cruz. Desejo uma boa noite para quem está do seu lado.